Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Jennifer Cristina, sou especialista em alisamento e terapia capilar. Sou empresária do ramo da beleza e nossa aula hoje está cheia de conteúdo muito interessante para o cabeleireiro. Hoje o nosso tema é sobre alisamento, progressiva, selagem e alisoterapia. Já falando para vocês, nosso projeto LD Academy está aí para colocar vocês com muito conhecimento, levar conhecimento até vocês. Então, o LD Academy é uma forma da gente chegar a mais alunos. Então, fiquem aí até o final. Já pedindo para vocês, curtam, se inscrevam no canal, segue o Instagram da LD Capacitações e comenta também lá. Tem muito conteúdo legal lá no Instagram da LD. Então, pedindo para vocês, sigam o Instagram. Vamos entrar no nosso tema, né? Alisamento, que é um tema que é muito discutido entre os cabeleireiros e vocês têm muitas dúvidas. Então, nós trouxemos esse tema para tirar as dúvidas de vocês e para vocês terem um conhecimento além do que vocês já têm. Vamos começar com a progressiva. A progressiva surgiu em meados dos anos 2003, por aí, no subúrbio carioca. Então, quando a progressiva surgiu, ela era muito associada com o formol. Então, a progressiva ela tem a função também de um alisamento, só que de uma forma progressiva, como o nome diz, né? Então, ele é um alisamento que é mais progressivo. Então, se você já tinha dúvida do que era progressiva, é um alinhamento que ele vai ficando cada vez melhor conforme as aplicações. Quando surgiu, ele era aplicado às vezes semanalmente, 15 em 15 dias, ou uma vez ao mês. Só que com isso a fibra também não resistia muito. Então, o que aconteceu muito? Quando eles queriam fazer uma progressiva mais bem feita, com uma aplicação, eles aumentavam o conteúdo do formol nessa progressiva. Então, eles tinham um alisamento muito melhor. E a progressiva foi inspirada numa escova japonesa, que é um efeito de alisamento perfeito. Então, ela foi inspirada nisso. E quando surgiu essa busca de por que o formol alisa, surgiu muito no necrotério. Então, o que os cientistas viam? Eles viam que os mortos lá, quanto mais tempo passava imergido dentro do formol, os pelos iam alinhando, iam ficando alisados. Então, assim surgiu essa parte do alisamento com formol. Então, por essa observação. Então, quando a gente vem falar da progressiva, tem um passo a passo correto, da forma correta, e também tem as bases dela, não só como formol. Hoje nós temos progressivas também ácidas, que são os ácidos orgânicos. Então, eu consigo fazer uma progressiva orgânica num cabelo. Então, o primeiro passo a passo que nós temos que fazer para todo tipo de alisamento é a análise. Então, se eu fiz a análise perfeita de tipo de curvatura, se eu entendo qual é o tipo de curvatura que eu vou trabalhar, eu consigo fazer essa indicação de progressiva. Então, a progressiva ela é indicada para os cabelos mais resistentes, aqueles cabelos que eu vejo que ele tem uma resistência maior ao alisamento, então eu indico a progressiva. E já digo para a cliente, eu vou fazer a progressiva no teu cabelo e quanto mais você fizer, mais ela vai ter um resultado melhor para você. Então, a progressiva ela vai sendo conforme as aplicações. Então, quando eu venho falar dessa progressiva, eu já tenho que dar essa continuidade para a cliente. Então, ela vai ter a noção que quanto mais ela fizer a aplicação, mais liso esse cabelo vai ficando. E o que que acontece? Então, a progressiva já me diz, quanto mais ela aplicar, mais liso. Então, se ela fizer uma aplicação a primeira vez, provavelmente eu vou ter um alisamento de 60% a 50%. Então, não é 100%. A progressiva já me dá essa intenção. Então, ele não vai ser de primeiro. Então, conforme ela vai fazendo, ela vai adquirindo esse alisamento 100%. Então, ele é um procedimento também até melhor para a fibra. Então, quanto mais ela vai fazendo, melhor se torna. E nós vamos falar do passo a passo. Então, a progressiva, antigamente ela era indicada fazer a higienização com o shampoo anti-resíduo. Então, ela já tinha eu já perdia nutrientes do cabelo com esse shampoo. Então, eu venho já aplicando a progressiva pós-shampoo. Então, hoje nós entendemos que o shampoo anti-resíduo ele saiu muito do mercado por conta disso. Então, quando eu venho fazer essa aplicação, eu higienizo com o shampoo normal
com um shampoo mais hidratante ou um shampoo que eu tenho de lavatório. E aí eu venho e faço a aplicação da progressiva. Então, a aplicação que eu vou fazer, vou aplicar o ativo progressivo na fibra do cabelo, aonde tem a ondulação. Se a cliente ela faz um processo de alisamento há bastante tempo, ela vai ter um crescimento só de raiz. Então, aonde tem esse crescimento de mais ou menos 4, 5 centímetros, eu vou fazer a aplicação do ativo. Então, apliquei, vou deixar o tempo de pausa de pelo menos 60 minutos, cerca de 1 hora, e observar. Então, depois desse tempo de pausa, eu observo se a fibra cedeu e está no ponto de alisar. E aí eu venho retirando. Tem pessoas que tiram 50% e tem pessoas que tiram 30%, 20% e faz a progressiva com o produto ainda no cabelo. Isso é a forma ideal da progressiva ser feita. Então, ele vai ser alisado ainda com o produto na fibra. Então, eu venho fazendo a escova, a chapinha, todo esse passo a passo, parte mecânica, e aí eu venho com o sistema de retirada desse produto. Então, eu molho a cabeça depois que eu terminei e faço a finalização. Posso fazer a neutralização, posso fazer um tratamento pós e finalizar depois com o jato do secador, que o cabelo vai estar alinhado. Se um cabelo já tem esse processo, ele vai ficar melhor ainda. Então, ele vai conseguir alisar 100%. Então, a progressiva é baseada nisso, progressivamente. E aí nós vamos falar sobre a selagem. A selagem hoje em dia ela é muito comum. Então, é um termo que é muito comum. Mas é um termo também que é muito correto. Então, a selagem ela vem para selar as cutículas, selar os fios. Então, tudo que é de cutícula lá, que está em aberta, eu vou ter essa fechadura de cutícula. Então, eu fecho todas as portas que estão abertas. Por isso que tem muita cliente que acha que selagem é tratamento, porque ela tem essa função de fechar a cutícula. Então, ele dá esse realce de brilho. Só que selagem, gente, ele não é tratamento. Selagem é alisamento. O nome já diz. Então, ela está selando todas as cutículas. E eu consigo ter um selamento 100% com a selagem. Então, o que aconteceu? A selagem, assim como a progressiva, ela era muito à base de formol. Hoje em dia ainda tem selagem à base de formol. Só que nós saiu muito do mercado essa parte com o formol. Então, o permitido pela Anvisa é 0,2%. Isso é o permitido pela Anvisa. E aí nós temos as selagens orgânicas, que é a febre do momento. Então, todo mundo quer fazer uma selagem orgânica. Ah, mas Jennifer, o que é uma selagem orgânica? Nós trabalhamos atualmente com vários tipos de ácidos e principalmente o ácido glioxílico, que é o ativo de realmente alisamento, é o que alisa o cabelo. Então, eu tenho vários tipos de selagem. Selagem à base de ácido lático, ácido ascórbico, vários tipos. Só que eu tenho que entender que o principal ativo de alisamento é o ácido glioxílico. Então, eu já tenho isso em mente, já entendi, e eu consigo ter, quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo passar para a cliente de uma forma mais clara. Então, as selagens orgânicas são a base de ácido glioxílico, associados com outros ácidos. E o ácido orgânico, ele veio para tirar o formol mesmo do mercado, porque realmente era muito nocivo à saúde. A quantidade em extrema quantidade, ela é muito nociva. E o formol, ele não sai do organismo, então ele fica no teu organismo todo o tempo. Então, se você fez a aplicação uma vez, ele vai estar lá, continuar no teu organismo, ele não sai. Então, nós viemos com essa chave nova, que é o ácido. Então, a selagem, ela vem entrando de dentro para fora. João, coloca para mim o slide. E aí eu consigo ter esse alinhamento. Aqui eu tenho essa imagem perfeita, né? Que é uma selagem. Então, aqui eu tenho um selamento total de cutículas. E hoje em dia eu consigo entender que a selagem orgânica, ela também vai mexer com minha parte interna, que são meu córtex, então ele consegue ter essa penetração. Por isso que a selagem, hoje em dia, ela alisa mesmo, 100%. Coloca a próxima imagem. Pronto, aqui eu tenho a imagem perfeita no cabelo. Sou apaixonada por essa imagem, gente. Aqui eu tenho cutícula, córtex e medula. Aqui nós, colocando para o alisamento, nós vamos
entender em qual parte vocês trabalham, em qual parte o alisamento atua. Então, aqui na cutícula, eu vou ter totalmente as selagens, principalmente as selagens de formol. Então, ela atua só superficial. É como se tivesse aqui, igual tá na imagem, é como se eu tivesse uma capa no cabelo, no fio de cabelo. Então, o formol, ele fica superficial, ele não consegue penetrar no córtex, diferente das selagens ácidas. Elas conseguem ter essa penetração até o córtex, mexendo totalmente com a estrutura, com as nossas ligações do cabelo. Então, eu consigo desestruturar. Então, eu consigo ter essa penetração total no fio de cabelo. Então, quando eu coloco, assim como acontecia com os alisamentos à base de amônia, vai acontecer também com os alisamentos orgânicos. Eles vão ter essa penetração e romper as ligações que nós temos. E aí eu consigo ter esse alisamento 100%. Então, se uma cliente ela tem o desejo de alisar 100% o cabelo dela, ela vai ter que fazer principalmente a selagem. Então, se ela quer um alisamento parcial, eu posso fazer a indicação de uma selagem progressiva, de um alisamento progressivo, porque ela vai, quanto mais ela vai fazendo, mais alinhamento ela vai tendo. Então, a selagem me dá esse 100% de alisamento. Se eu fizer a aplicação correta, se eu deixar o tempo de pausa correto, eu vou conseguir alisar 100% um cabelo. Mas se eu não fizer a análise da tipo de curvatura, de tempo de pausa, de tipo de estrutura capilar e como está o cabelo atualmente, eu não vou conseguir esse alisamento 100%. Que é o que acontece muito, as famosas resistências no cabelo. Então, um cabelo, quando eu tenho, faço alisamento, faço a selagem, faço a progressiva, e mesmo assim ele insiste em não alisar, eu tenho que ver qual o problema. Às vezes é a mão de obra mesmo, às vezes é o produto. E tudo isso eu tenho que medir. Eu tenho que medir isso, se é o produto ou se é a mão de obra. Então, se for o produto, eu preciso entender como é que ele está agindo nesse cabelo. Como é que está o pH desse produto? Ele está regular ou ele está em desequilíbrio? Tudo isso vocês também precisam entender. E aí, quando eu venho para a parte da mão de obra, a mão de obra vai me dizer o quê? Se eu selei bem esse fio, eu vou ter um alisamento 100%. Agora, se eu não fiz um selamento com a parte de aquecimento da escova, da chapinha, eu vou ter um alisamento parcial, que é o que acontece com as resistências. Então, se a cliente também não tem um cuidado com o cabelo, eu posso ter resistência porque ele não tem estrutura para receber o alisamento, independente dele ser progressiva, selagem ou alisoterapia. Então, eu preciso também da cliente, eu preciso que ela faça o tratamento específico para o tipo de cabelo dela. Então, se ela trata o cabelo, possivelmente eu vou ter um alisamento perfeito. Agora, se ela não tem um certo cuidado com o cabelo, infelizmente eu posso ter resistência. Isso vai ser de cabelo para cabelo, viu, gente? Então, já colocando dessa forma, então o cabelo precisa ser tratado para receber alisamento, sim. Ele não é tratamento, ele alisa cabelo. E ponto final. Apenas isso. E aí, voltando para a nossa imagem, baseado na selagem, aqui onde eu consigo atuar, né, que é no córtex, diretamente no córtex, eu venho quebrando as ligações. E aí eu consigo ter um alisamento. Então, provavelmente, eu vou ter um cabelo ondulado só na parte crescida, na raiz nova. Aonde eu selei esse cabelo, eu não vou ter como ter uma curvatura. Se eu selei ele bem, ele não vai ter curvatura. Então, ele vai ficar todo o tempo liso, alinhado. Então, quando crescer a raiz, aí eu vou ter curvatura novamente. Agora, se eu tenho um crescimento que ele está um pouco mais parado, a cliente ela vai durar mais tempo com essa selagem. Então, é uma das dúvidas muito frequente. Em quanto tempo eu faço retoque de selagem? Você vai ter que fazer o acompanhamento com a cliente, certo? Que do cabelo é crescer 1 centímetro a 1,5 centímetros por mês. Tem pessoas que até 2 centímetros por mês. Então, por aí você já consegue ter um norte. Se eu fiz a selagem, ele tem um mês, eu vou ter 1 centímetro a 1,5 centímetros de crescimento. Então, eu já tenho uma raiz crescida lá.
Se a cliente faz o retoque de 3 em 3 meses, eu vou ter mais ou menos 4 a 5 centímetros de crescimento. Quando esse crescimento está parado, ele está retardado, eu vou ter menos crescimento. Então, eu vou ter mais durabilidade da selagem. Se ela não faz o processo de escova e chapinha e ela está durando muito tempo a selagem, eu já tenho que observar principalmente o crescimento da raiz. Então, a cliente ela vai ter que passar por esse processo de crescimento constante. Se não cresce, não tem como eu alisar. E quanto mais você fizer o processo de alisamento nesse pouquíssimo tempo, com esse pouquíssimo crescimento, mais probabilidade eu vou ter de ter uma quebra futura nesse cabelo, de perder estrutura molecular nesse cabelo. Então, aqui eu consigo identificar. Tenho aqui, como se fosse minha raiz, a raiz crescida nova, e nessa parte alisada eu não tenho alteração, porque eu selei o fio, eu fechei todas as cutículas, então ele vai estar totalmente alinhado. Essa é a função da selagem. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o passo a passo da selagem. Então, a selagem, assim como a progressiva, ela tem um passo a passo muito parecido. Então, eu posso fazer também um tratamento pré-selagem no mesmo dia. Às vezes até devo fazer, porque a maioria das clientes não tem a função, não tem essa preocupação de tratar o cabelo em casa. Então, se você é profissional, você pode tratar o cabelo da cliente antes de aplicar a selagem. Então, eu faço a higienização com o shampoo normal e aí eu venho para a aplicação do ativo, da selagem. Então, eu venho aplicando, geralmente eu sempre indico a aplicação no ângulo de 90 graus, para cliente e para você também ter uma segurança. Então, o couro cabeludo ele fica mais resguardado lá. Então, faz a aplicação do ativo. A selagem, assim como a progressiva, ele tem um tempo mínimo de 60 minutos. Mas eu sempre indico, sempre deixe a mais, pelo menos 60 minutos a mais ou menos 1h20, por aí, 90 minutos. Porque eu tenho a certeza que cedeu. Geralmente, quando eu tenho um cabelo que ele é alinhado já com constância, digamos, um retoque de raiz, eu vou ter mais facilidade de ceder esse cabelo. Então, o tempo ele pode ser o tempo mínimo. E em cabelos loiros, eu posso ter o tempo menor ainda. Dependendo do estado do cabelo loiro, eu vou conseguir fazer essa aplicação e deixar o tempo de pausa de até 40 minutos. Tranquilamente, porque eu consigo fazer esse alisamento. Porque o fio já é mais fino, a estrutura já está mais desceu mais por conta da amônia que eu usei do descolorante. Então, eu tenho um cabelo menos resistente. Então, eu deixo menos tempo também. E dá certo. E aí, tudo isso, gente, falando sobre a anamnese. Se você faz uma boa anamnese, você vai entender como fazer essa aplicação. E aí, você consegue, principalmente com a selagem. Então, a selagem fiz o passo a passo. Geralmente, o ideal é você fazer o processo de alisamento todo, só vai chapear de 10 a 15 vezes, dependendo do grau da chapinha também, e do tipo de curvatura, do tipo de resistência. Se o fio é mais grosso, eu posso fazer a passagem da prancha de 5 a 10 vezes, o ideal, com a temperatura média. Nunca trabalhe com a temperatura mais alta para fazer cabelo, porque provavelmente você vai ter algum problema futuro. Então, a temperatura também vai influenciar muito durante o processo de selagem. Então, apliquei, deixei o tempo de pausa, vou para retirada. Eu sempre indico selagem e retire 100% do produto. Se você aplicou bem, cedeu a fibra, não precisa ter produto para fazer esse alisamento. Como eu falei para vocês, a selagem ele penetra. Depois que ele penetrou, não vai sair mais. Então, se ele ficou o tempo correto, ele consegue ter a penetração total. Então, eu fiz essa aplicação e aí eu consigo ter esse alisamento sem eu precisar usar o produto, diferente da progressiva. Eu não preciso ter o produto direto no cabelo. Eu retiro 100% e faço o meu processo de alisamento. E eu consigo ter um resultado de liso, resultado 100%. E aí a selagem ela é indicada muito para os cabelos que têm a fibra menos resistente. Aquele cabelo que ele é mais propício a ter um alisamento. Então, o cabelo loiro eu posso fazer selagem, o cabelo mais fino eu devo fazer selagem.
diferente da progressiva, que são aqueles cabelos mais resistentes. Então, a selagem eu consigo indicar para cabelos mais finos, cabelos mais sensíveis. E aí nós vamos entrar agora para a parte da lisoterapia. A lisoterapia tem pouco tempo que surgiu, mas ela é uma indicação de alisamento perfeito. Por quê? A lisoterapia, ele previne os danos futuros e os pré-danos. Então, ele é um alisamento que ele já vê o que vai acontecer com a fibra antes e depois. E ele preserva a fibra. Então, a lisoterapia veio para isso. Se eu tenho um cabelo que ele está mais sensibilizado, mas ele está com a raiz inchada, a cliente está com aquele problema, eu quero fazer minha raiz, mas meu cabelo não tem tanta resistência. Nós optamos pela lisoterapia. Então, ele é para aquele cabelo mais sensível, aquele cabelo mais fragilizado. Então, ela é muito indicada para loiras, porque ele é um cabelo mesmo mais sensível. Então, eu já consigo ter essa indicação. Então, a lisoterapia, ela é para isso. Então, para preservar a saúde do fio e ter o alinhamento. Então, eu posso fazer a lisoterapia de 3 em 3 meses, eu posso fazer a lisoterapia de 6 em 6 meses. Ela vai me preservar. Então, o sistema da lisoterapia é bem diferente do sistema de progressiva e selagem. Então, a lisoterapia, como ela prevê melhor essa saúde dos fios, eu consigo fazer totalmente essa aplicação na raiz, já do ativo, e consigo fazer um tratamento no restante do cabelo. Então, enquanto eu estou alisando, eu estou tratando. Então, criando também uma barreira desse processo de alisamento chegar na parte sensível. Então, se eu tenho sensibilidade no meio ponta, lá eu vou aplicar tratamento e vou trabalhar apenas a raiz, apenas onde é novo. E aí eu consigo fazer o alisamento e ter uma fibra conservada. E aqui dentro da empresa a gente tem até a linha da Donati. Então, a Donati, ela me dá essa possibilidade de trabalhar com o produto que eu uso dentro da selagem como minimizador de danos, que é o tail. E eu consigo fazer esse alisamento lisoterapia, um liso saudável. Então, é uma das minhas paixões, que eu consigo juntar o liso e a terapia capilar em um procedimento. Então, a cliente, ela vai ser aquela cliente que faz mais processo de tratamento dentro do salão, vai ser aquela cliente que ela tem a necessidade de estar sempre dentro do salão, e aí ela vai ter um cabelo mais saudável. E toda vez que eu for fazer o alisamento novamente, eu não vou ter problema para fazer o retoque. Então, a lisoterapia, principalmente depois da pandemia, surgiu para nos dar essa solução. O que nós tivemos durante a pandemia? Os cabelos sensibilizados, cabelos com muita queda. E aí nós tínhamos muito problema em fazer selagem, porque ele dava corte químico, ele sensibilizava mais o cabelo por conta do ativo muito forte. No caso, a selagem de formol, no caso da selagem orgânica. E aí a lisoterapia veio para eu conseguir fazer esse alisamento e deixar a fibra saudável. Então, o passo a passo da lisoterapia, ele vai ter sempre vai ter que ter o tratamento no mesmo dia. Tratamento pré, geralmente eu indico 15 dias antes a cliente ir no salão, fazer o processo de tratamento conforme a necessidade do cabelo. Tudo isso eu estou estruturando esse cabelo. Então, aqui, para me fazer a lisoterapia, eu preciso ter estrutura. Então, eu devolvo o máximo de nutrientes para esse fio que está necessitado, para aí sim eu fazer esse sistema de alisamento. Então, eu consigo ter esse sistema mais saudável se eu fizer essa preparação. Então, 15 dias antes, ela vai ter que estar dentro do salão. E no dia da progressiva, no dia do alisamento, da lisoterapia, eu vou ter que fazer o tratamento. Então, primeiro passo, higienizar o cabelo. Segundo passo, aplicar o tratamento conforme a necessidade do cabelo. Então, se ele está precisando de reconstrução, eu vou fazer a reconstrução antes. Se ele está precisando de nutrição, vou fazer a nutrição antes de aplicar o ativo. Deixe o tempo de pausa de 10, 15 minutos, dependendo do produto que você usar. E aí eu venho para a aplicação do ativo. Vou aplicar a selagem aonde tem crescimento de raiz, aonde tem
cabelos novos para eu trabalhar. Então, se eu tenho um cabelo novo que cresceu, eu tenho um cabelo mais resistente. Se eu for trabalhar em cima da parte que está danificada, eu vou ter uma sensibilidade maior. Então, a lisoterapia me dá isso. E aí eu faço essa aplicação e depois que eu apliquei em toda a parte crescida, eu vou para a parte de tratamento meio e ponta. Então, se eu estou trabalhando com o cabelo, eu vou fazer o quê? Vou lá trabalhar meio e ponta do cabelo. Então, eu estou preservando a fibra. Estou deixando ele lá. Enquanto eu estou fazendo o alisamento, eu estou tratando. Então, a fibra, você termina o procedimento, é outro cabelo. Você consegue enxergar que o tratamento realmente entrou. E que não é só um alisamento oco. Ele é um alisamento que ele tem peso molecular. Então, eu devolvi o peso molecular e eu consigo ter essa função toda de tratamento, mesmo fazendo alisamento. Então, a lisoterapia, hoje em dia, ela é a solução para muitos problemas que nós temos com o alisamento. Então, se você não usa a lisoterapia, te convido a conhecer. E aí, nós vamos falar um pouco mais de indicações, né? Então, a progressiva para cabelos mais resistentes, a selagem para aqueles cabelos mais sensibilizados, aqueles cabelos que passam por processo de descoloração, as loiras, as clientes que fazem muita coloração, as clientes que têm o cabelo fino, eu posso indicar também a selagem. E aí nós viemos para o último, né, que é a lisoterapia. A lisoterapia eu posso fazer em todos esses tipos de cabelo. Se a cliente tem o cabelo mais resistente, eu posso indicar a lisoterapia. Se ela tem o cabelo mais fino, eu posso indicar também, porque ela previne a fibra do cabelo. Então, eu consigo indicar para todos os tipos de cabelo, tranquilamente, eu consigo fazer a lisoterapia. E aí, o alisamento, Jennifer, ela é 100%? Gente, dependendo de como estiver a fibra, ele vai alisar 100% o cabelo. Não é porque ele previne a fibra, que ele trata o cabelo, que ele não alisa. Que é a maioria das dúvidas, né? Ah, a lisoterapia alisa mesmo o cabelo? Alisa, como se fosse um processo normal. Só que ele trata mais o cabelo do que só foca no alisamento, diferente dos outros dois procedimentos que nós falamos. E aí, quando eu venho para essa parte de alisamentos, antigamente a gente tinha vários tipos de alisamento que eram comercializados. Então, as clientes tinham muito acesso a alisamentos. Então, a amônia, quando ela entrou no mercado, a gente teve muito problema de cliente fazer em casa e ter o processo de quebra, ter o processo de afinamento da fibra, de ter mesmo corte químico. Então, hoje em dia, você consegue trabalhar com os alisamentos que nós falamos aqui durante a aula tranquilamente, porque ele me dá essa segurança de trabalhar. Então, se eu passar do tempo de uma selagem orgânica, de uma selagem progressiva, eu não vou ter tanto problema. Pelo contrário, quanto mais tempo você deixa o ácido, mais amolecida fica a fibra. Diferente da amônia, que quanto mais tempo você passava, provavelmente você ia ter um dano na mesma hora. Então, diferente dele, ele vai ter a penetração mais ainda. Então, a probabilidade de eu ter um alisamento mais perfeito, quanto mais tempo eu deixar. Então, eu consigo fazer essa junção dos dois. E aí, se eu fizer o tratamento pré da cliente tranquilamente, eu vou conseguir fazer, escolher o melhor procedimento entre esses três e fazer o alisamento. Então, tudo isso começa com o que eu vou fazer, o que a cliente necessita, o que o cabelo da cliente está necessitando e como eu vou fazer. Então, se você faz o procedimento, escolher o procedimento correto para o tipo de fibra, você vai ter um resultado. Se você escolher o procedimento errado para esse tipo de fibra que chegou, você vai ter um resultado reverso. Então, a maioria das vezes acontece muito isso. De eu escolher o procedimento, digamos, a cliente está precisando de uma progressiva e eu escolher uma selagem. E aí eu não tenho alisamento 100%. Eu não tenho como fazer esse alisamento, porque eu não consigo fazer o alisamento igual, progressivamente. Então, a cliente, principalmente as clientes cacheadas, se eu tenho esse problema de fazer o alisamento das cacheadas, o ideal é você fazer a progressiva. E aí, depois que você fez esse processo progressivo, alinhando essa fibra de cabelo, você já consegue fazer perfeitamente esse alisamento. E aí eu já faço esse processo de anamnese. E aí eu consigo ter um alisamento
digamos, nas cacheadas que chegam para fazer transformação. Ah, Jennifer, eu não consigo fazer alisamento 100% uma cliente que chega no meu salão cacheada. Tu escolheu o procedimento certo? Você escolheu o produto que é para o tipo de fibra? Ou você só pegou o produto que você tem costume de usar em todos os tipos de cliente e fez nela? Tem uma anamnese mais precisa. E aí isso tudo envolve, gente. O alisamento não é só, eu quero alisar cabelo, vou comprar uma selagem. Não é só isso. Depende do que você vai usar, depende do que a cliente já tem no cabelo e do tipo de fibra dela. Então, eu já tenho que ter essa noção. Então, hoje vocês entenderam o que é progressiva, selagem e alisoterapia. E eu espero que vocês tenham tirado bastante dúvidas, né, durante a aula. Mas eu vou pedir para o João me passar as perguntas mais frequentes que tem. Que geralmente as cabeleireiras falam, né? Vou pedir para o João falar. E aí, quando a gente vem para essa parte de perguntas, né, mais recorrente. E aí, gente, curte lá o vídeo, né? Se inscrevam no canal também, curte, comenta e faz as perguntas de vocês também, que a gente sempre tá de olho. Primeira pergunta. Quais são os sinais de que um cabelo precisa de lisoterapia em vez de uma progressiva ou selagem? Pronto, aqui essa pergunta é muito recorrente. Geralmente todo mundo chega com essa pergunta. Os cabelos que eles são, no caso da progressiva, né? Indicados. Isso. Os cabelos que eles são indicados para receber a progressiva é aqueles cabelos mais resistentes. Quais são os sinais de que um cabelo precisa de uma lisoterapia em vez de Tá. progressiva ou selagem? Pronto, a lisoterapia. Como eu falei para vocês, é aquele cabelo que ele está mais sensibilizado, aquele cabelo que ele precisa mais de tratamento do que alinhamento. Então, um exemplo claro, a cliente chegou, teve um pós-parto, está mais ou menos com 3, 4 meses, mas ela quer fazer um procedimento para tirar o frizz, reduzir o volume, mas ela não pode nesse momento. Então, a lisoterapia entra nesse momento. Então, eu tenho uma fibra mais sensibilizada, provavelmente ela teve queda pós-parto ou está na parte de queda, e aí eu preciso ter um alinhamento, mas eu preciso também preservar essa fibra. Então, eu já começo um protocolo personalizado com ela. Então, começamos o tratamento 15 dias antes, preparamos esse cabelo e aí nós vamos para a lisoterapia. Então, para aquele cabelo que ele está passando por quebra e quer fazer o alisamento, a raiz está muito alta. Eu quero fazer um alisamento, eu não consigo mais fazer esse alisamento, eu não consigo mais ficar sem esse alisamento. Aí eu indico para ela, nós temos a lisoterapia, que ele vai ser um alisamento mais saudável para a tua fibra, preservar e conservar a tua fibra. E aí eu consigo indicar para ela a lisoterapia para esses tipos de cabelo. Cabelos sensibilizados, cabelos frágeis, cabelos que estão com quedas e cabelo também que está com quebra de cabelo. E aí eu consigo fazer um alisamento mais saudável. Próxima. Quais tipos de cabelo não consigo fazer a selagem? Pronto. Gente, a selagem, como eu falei para vocês, ele é um alisamento indicado para todos os tipos de cabelo, mas tem aquele cabelo que eu não vou conseguir selar ele 100%, que é aquele cabelo que ele é mais ondulado, aquele cabelo ondulado grosso, aquele cabelo mais crespo. Digamos, eu tenho aquele cabelo que ele é muito cheio, aquele cabelo que ele tem um volume muito alto, tem um cabelo que ele tem ondulação, digamos, 3A, 3B. Esse cabelo, ele é um cabelo mais resistente. Por natureza, ele é um cabelo mais grosso. Provavelmente a selagem ele não vai conseguir penetrar de uma vez nesse cabelo. Então, a indicação para esse tipo de cabelo é a progressiva, porque ele vai começar a penetrar nesse cabelo. Então, quanto mais ela fizer o processo de progressiva, eu vou ter um alinhamento melhor. Quanto mais ela fizer as sessões de alisamento progressivamente, eu vou ter um alisamento.
Agora, se chegou essa cliente, eu vou fazer simplesmente uma selagem nela. Provavelmente você vai ter que fazer reaplicação desse produto, porque ele vai penetrar em algumas partes, vai penetrar principalmente na parte da região da frente, que é a parte mais sensível, mas no restante do cabelo ele ainda pode ter volume, pode não ter alinhamento. Então, esse tipo de cabelo, ele é ideal fazer progressiva. Então, aquele cabelo que chegou a primeira vez no salão e quer alisar o cabelo. Então, você vai trabalhar com ela, preparar ela para progressivamente ela ter um alisamento. Agora, a selagem, ele não vai conseguir fazer esse processo 100%. Por mais que você prepare esse cabelo muito bem preparado, ele não vai ter essa penetração total. Ele só vai conseguir depois que você fizer 3 a 4 sessões de progressiva para mudar para a selagem, mas só ele não consegue fazer. Próxima. Em que a lisoterapia em que a lisoterapia se diferencia dos outros métodos de alisamento em termos de técnica e resultado? Pronto, aqui a lisoterapia eu posso trabalhar várias técnicas com ela. Então, a lisoterapia eu posso só aplicar o produto e só secar o cabelo, sem precisar escovar. Eu posso fazer a lisoterapia apenas escovando, se é aquela cliente que quer uma redução de frizz, uma redução de volume, mais ou menos de 30 a 40%, eu posso fazer só a escova. Não preciso chapear esse cabelo, não preciso passar a prancha várias vezes. E aí eu conservo mais ainda a fibra. Então, a lisoterapia ela é sempre buscando a em primeiro lugar, não só o alisamento, mas ele previne a saúde do cabelo. Então, eu já consigo fazer esse sistema de lisoterapia num cabelo que ele é menos resistente. Um cabelo que eu quero um alisamento parcial, eu consigo indicar, porque eu vou ter um tratamento total nessa fibra e vou ter um selamento de cutícula. Então, é como se ele fosse um botox suave, mas ele vai alinhar e tratar. Tem mais pergunta? Comentem, gente. Vai lá no comentário, comenta, manda as perguntas de vocês, que nas próximas aulas a Como, gente fala. como educar meus clientes sobre os benefícios da lisoterapia e garantir que eles escolham um tratamento mais adequado para suas necessidades? Pronto. Aqui nós vamos entrar numa parte mais de atendimento da cliente. A cliente, ela não entende o que acontece com o cabelo dela. Ela não entende como tratar o cabelo dela. E isso é do profissional falar para ela. Então, se a cliente não entende sobre cabelo, se a cliente não entende sobre produto, então a responsabilidade é sua. Você consegue fazer a cliente, educar a cliente. Então, dentro da minha empresa, dentro do Beauty Studio, que é o meu salão, eu consigo ter clientes que elas tratam o cabelo. Elas não vão só fazer o alisamento, porque é uma educação de tempos. Então, se eu sei que a cliente não sabe lavar o cabelo, eu vou ensinar ela a lavar o cabelo. Se eu sei que a cliente não sabe tratar o cabelo, vou ensinar ela a tratar o cabelo. Se eu sei que ela não usa produtos bons, eu vou indicar o melhor produto para ela. Então, a educação começa pelo profissional. Então, se ele indicar para ela, você vai fazer esse tratamento porque o seu cabelo está dessa forma, porque ele não vai resistir o próximo alisamento, ele não vai resistir a próxima coloração, ela vai entender. Agora, se você não falar nada para a cliente, você está vendo que o cabelo dela está caindo, você está vendo que o cabelo dela está sensível por algo que ela está usando e não falar, ela não vai fazer. Ela não vai ter o interesse de tratar o cabelo, porque ela não sabe o que está acontecendo com o cabelo. Então, a responsabilidade de educação do cliente é toda do profissional. Então, se você quer umas clientes que elas tratem o cabelo, se você quer uma cliente que ela esteja no salão recorrente, não apenas para o alisamento, primeiro eduque. Então, diga para ela o que está acontecendo no cabelo, fale para ela os melhores produtos, indique. Ah, mas ela não vai comprar, Jennifer, mas você falou. Ela vai ter a plena consciência que você indicou o melhor produto. Agora, se você não falar nada para a cliente, não tem como ela saber. Então, a educação tem que partir do profissional, para sim você ter clientes que sejam recorrentes dentro do salão, que gostem de tratar o cabelo, que chegar futuramente você não precisa indicar o tratamento para ela, ela já busca.
e já fecha o protocolo de tratamento dela. Então, você não precisa estar todo o tempo falando. Quando você diz para ela os benefícios e mostra para ela resultados, você vai ter uma cliente que fideliza. Foi a última pergunta? Pronto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A aula ela foi muito baseada no cotidiano do cabeleireiro, porque dúvidas que são muito frequentes, principalmente dentro da empresa, né? Dentro da LD, a gente tem alunos dessa parte de alisamento, que essas são as dúvidas que são mais frequentes. E hoje nós trouxemos para vocês, especialmente para vocês, essa aula, que tem um conteúdo bem rico para vocês também guardarem. E eu espero que vocês tenham anotado todas as informações importantes que vocês viram na aula e que também curtam e comentem lá no Instagram da LD. Vamos aqui esperar vocês nas próximas aulas. Está vindo muito conteúdo legal no YouTube, no canal da LD. E aí vocês fiquem de olho, que nós também sempre colocamos vocês lá informados do que vai acontecer durante esses dias. E abracem esse projeto LD Academy, que ele está muito incrível. Então, vocês já têm um conteúdo super massa para vocês usarem nas redes sociais de vocês também e no dia a dia do salão. Então, aguardo vocês na próxima aula. Obrigado por quem continuou até aqui. E depois a gente vai ler as perguntas e os comentários que vocês deixaram.